Pai do Senhor, que Deus continue te abençoando, né? Livro de Ezequiel, capítulo 38, versículo 1, que diz assim: Põe tua casa em ordem, se não morrerai e não viverai. Louvado seja Deus, né? Muitas vezes, irmão, a mãe é crente, o pai é crente, e o filho não é crente, louvado seja Deus. E o filho chega na casa da mãe, na casa do pai, e quer dar uma, glória a Deus, de dono de tudo. E liga o som, coloca a música do mundo, começa a tomar cerveja mais seus colegas e ainda pede tirar gosto à mãe. E a mãe se torna, glória a Deus, se torna o quê? Um pontoste desse camarada. Porque a mãe tá tirar gostinho de, é meu filho, né? Se ele não beber aqui, ele vai beber na rua. Que ele beba na rua. A sua casa é casa santa, você tem que ter autoridade na sua casa. Se você não tiver autoridade na sua casa, onde é que você vai ter autoridade em nome de Jesus, né? Se você é uma pessoa crente, se você é uma mulher fiel, um homem de Deus, veja que eu não estou errado não. Porque Deus disse a Ezequiel: põe tua casa em ordem, se não morrerai e não viverai. Então muitas vezes tem pessoas que aceitam tudo dentro da sua casa, não pode agradar. Porque muitas vezes a pessoa quer agradar a família e não agrada a Deus. Eu imagino que Ezequiel queria agradar o seu povo, deixando o seu povo andar de todo jeito, né? Porque muita gente gosta de andar de todo jeito. E você veja que tem muitos cantos aí, que eu não vou nem dizer o nome, que é cheia. Tem igreja aí que é cheia, 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 cheia que não cabe mais ninguém. Mas será que essa igreja tem uma doutrina verdadeira, né? Será que tem, né? Então é isso que eu quero dizer. A casa que tem muita doutrina, que é verdadeiramente, são poucos, porque Jesus disse: serão muitos chamados e poucos escolhidos, louvado seja Deus. Então é hora, meus irmãos, de nós colocar nossa casa em ordem. Nossa casa é templo e morada de Deus, louvado seja Deus. Não devemos aceitar tudo dentro de nossa casa, porque você é líder. Glória a Deus, né? E seus filhos têm que lhe obedecer em nome de Jesus. Se eles querem beber, que eles bebam na rua. Se eles querem fumar, que fumem na rua. Você é crente, sua casa é crente. Não aceite o pecado dentro da sua casa, não. Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não poupou nem o seu Filho. Louvado seja Deus. E muitas vezes, irmão, queremos passar a mão por cima dos nossos filhos e depois sofremos as consequências. Por quê? Porque às vezes não queremos dar uma tapinha nos nossos meninos, porque temos pena, não, o bichinho, né, o coitadinho, né? Temos pena deles e ele vai crescendo naquilo, vai crescendo naquilo. Você teve pena, mas será que outra pessoa vai ter pena dele? Com poucos dias a pessoa vê a notícia: mataram fulano, a mãe sai desesperada, chorando: ai meu Deus, mataram meu filho, né? Aí a Bíblia diz: de que se queixa o homem? O seu próprio erro, né? Eu não vou dizer que tudo é erro da mãe, não, mas a mãe e o pai têm a obrigação de ensinar a seus filhos o que é certo e o que é errado, e não pode acoitar coisas erradas na sua casa. Quando eu era pequeno, eu ia brigar com os meninos, eu chegasse com um carrinho em casa, a minha mãe perguntava quem foi que te deu esse carro, e eu tinha que dizer e levar a mãe lá para confirmar se alguém deu mesmo ou se eu peguei. Então hoje, graças a Deus, desde os meus 7 anos de idade, na minha época, que eu trabalhei com meu pai e minha mãe, e hoje eu agradeço a Deus, porque minha mãe me deu uma boa lição. Louvado seja Deus. Minha mãe disse: olha meu filho, aquela estrada ali tem muita pedra, aquela ali tem muito espinho, você vai pisar nos espinhos. Mas quando você tiver muito dolorido, Deus vai te curar em nome de Jesus, né? Então, meus irmãos, a mãe tem que ensinar os filhos que não é fácil a vida, né? Não é nada fácil, tudo é difícil, mas nós vamos vencer em nome de Jesus, né? Porque enquanto nós viver aqui, teremos aflição, louvado seja Deus, né? Então é tempo de nós ensinar aos nossos filhos como andar na presença de Deus, como viver na presença de Deus, né? E andar com sinceridade com Deus, né? Porque está aqui que Deus corrigindo Ezequiel, né? Põe tua casa em ordem, senão morrerai e não viverai. Mas a Bíblia diz que Deus é misericordioso, Deus é amor, mas também é justiça, meus irmãos, né? A Bíblia diz que Ezequiel vira o rosto para a parede e começa a se humilhar. Mas, Senhor, te servi esse tempo todinho, Senhor. Tem de misericórdia, me dá mais uma chance. E Deus ouve a oração de Ezequiel e manda que Isaías volte lá. E quando Isaías volta lá, Isaías diz: olha, Deus acrescentou 15 anos mais de vida a tu. Louvado seja Deus, né? Então, muitas vezes, os nossos pecados nos levam a morte, louvado seja Deus, né? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você assiste reporte, que eu sei que você assiste. Você vê quantos filhos tem matado mãe, matado pai. Eu assisti um dia desse que um jovem, ele queria estrupar a mãe e já vinha estrupando a mãe há muito tempo, a mãe não aguentou mais e a coisa dele, a mãe passou a faca dele
e matou-lo, né? Então você veja que isso aí não teve uma educação, veja que isso aí teve algum erro no início dessa mãe, porque essa mãe aceitou que o filho estuprasse ela no início. Então ela, para ter cortado isso do início, tem coisas, irmão, que a gente não pode aceitar, não. Pode ser filho, pode ser o que for, não podemos aceitar, entendeu? Tem coisa que você não pode aceitar na sua casa, entendeu? Porque Deus vai punir você e você será punido pelaquela própria coisa que você aceitou. Você vê que tudo que se planta se colhe. E quando colhe, colhe o drobo. Você planta um grão de milho hoje, quando é amanhã ou depois você vai colher várias espigas, né? Então você vê que você colhe o drobo. Então o que você colhe de bom ou de ruim, você amanhã ou depois você vai colher o drobo. Então planta o bem para colher o bem. Não comece a plantar o mal não. Muitas vezes a gente planta o mal dentro da nossa casa e nós não sabe. Porque uma irmã me disse que tinha um menininho dela pequenininho e o menininho dela de vez em quando brincando dava tapinha na cara dela. E nisso ela foi deixando. E quando o menino já estava grande, o menino deu na cara dela com força, entendeu? Aí ela foi em tirar tal e foi aquela confusão todinha. Mas por quê? Porque não cortou do início, irmão. Devemos ensinar nossos filhos do início, porque a Bíblia diz, né, que nós somos, glória a Deus, né, templo e morada do Espírito Santo. Então, se nós somos templo e morada do Espírito Santo, não devemos aceitar todas as coisas na cara de nós, não devemos aceitar o nosso filho falar mais alto do que nós, não, irmão, para agradar o nosso filho e Deus. Será que você está agradando a Deus? Né? Você tem que agradar primeiramente a Deus. A Bíblia diz: amais o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Tem que amar a Deus sobre todas as coisas, meus irmãos e minhas irmãs. Então veja, nós temos que botar nossa casa em ordem. Se tua casa é casa santa, se tu diz que é templo e morada do Espírito Santo, então bota a tua casa em ordem. Tem mãe que o filho é homossexual, né? Trai um outro homem para dentro de casa e começa a beijar na boca, e a mãe vê um negócio desse, a mãe diz que é crente, que é evangélico, que aceitar um negócio desse dentro da casa dela. Não, minha irmã, isso está errado, não pode aceitar essas coisas dentro da sua casa, não. Isso está errado. Louvado seja Deus, porque Deus não fez Adão e Adão, não. Deus fez Adão e Eva, louvado seja Deus, né? Deus não fez homem para homem, nem fez mulher para mulher. Deus fez homem para mulher e mulher para homem. Louvado seja Deus. E eu digo sem medo, porque eu digo com a autoridade de Deus, meus irmãos. Porque muitas vezes tem pastor que não está pregando isso dentro da igreja. Por que, irmãos, as almas estão padecendo tanto? Porque o dinheiro e a fama subiram a cabeça desse povo, né? E só pensa em dinheiro, traga mais para Deus abençoar, traga mais para Deus abençoar. As ovelhas muitas vezes é uma ovelha carente, que precisa, né, de alguma coisa, e quando chega lá, o pastor tira proveito disso aí, né? Não ensina como andar no caminho do Senhor. Você acha que você vai para o céu de todo jeito, você está enganado. Para o céu você não chega de todo jeito, não. Agora no inferno você chega de todo jeito. No céu só chega santo e remido e lavado pelo sangue de Jesus. Então se você pratica, aceita alguma dessas coisas na sua casa, não aceite mais em nome de Jesus, peça perdão a Deus, que Deus vai te abençoar muito em nome de Jesus, porque Deus sabe que eu não estou aqui para tirar pé de ninguém, mas estou aqui para pregar a palavra dele e dizer a verdade em nome de Jesus. Então a palavra de hoje para tu é: põe tua casa em ordem em nome de Jesus, e Deus te abençoe.